Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar literatura brasileira, com contexto histórico, características, principais autores e obras do quinhentismo ao modernismo, um bloco muito cobrado na ESA porque exige conhecimento de conteúdo e de relação entre língua, literatura e contexto histórico. Vamos começar pelo quinhentismo, que corresponde ao período das primeiras manifestações literárias no Brasil, no século XVI, quando os portugueses chegaram. O contexto é a colonização e o início do contato com o Novo Mundo. A literatura é marcada pelo caráter informativo e descritivo, com ênfase em relatar a terra, os povos, a fauna, a flora, os costumes. Os textos são de caráter não literário, como cartas, diários, relatos de viagem. Entre os principais autores, destacam-se Pero Vaz de Caminha, com a Carta do Achamento do Brasil, e Ambrósio Fernandes Brandão, com o Diálogo das Grandezas do Brasil. O gênero predominante é o relato de viagem, e o tom é de admiração e espanto. Agora, o Barroco, que chega ao Brasil no século XVII, com forte influência da Contra-Reforma e da religiosidade católica. O contexto é a expansão colonial e o crescimento da Igreja no Brasil. O Barroco se caracteriza pela linguagem rebuscada, pela tensão entre o pecado e a salvação, pela expressão de sentimentos intensos, pela ideia de mundo como teatro. Entre os principais autores está Gregório de Matos, o Boca do Inferno, com poesia satírica e religiosa. Frei Antônio Vieira, com sermões como o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, marcado pela eloquência e pela retórica. E Bento Teixeira, com prosopopeia, poema épico que celebra o donatário da capitania da Paraíba. O gênero predominante é o poema épico, o sermão e a poesia lírica. O arcadismo chega no século XVIII, com influência da Ilustração e da estética neoclássica. O contexto é o iluminismo, a crítica ao absolutismo e o início da formação de uma elite letrada no Brasil. O arcadismo busca inspiração na natureza, na simplicidade bucólica, no ideal de vida pastoril, na linguagem clara e natural. Entre os principais autores, destacam-se Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas, e Tomás Antônio Gonzaga, com a obra-prima Cartas Chilenas e o poema épico Marília de Dirceu, escrito em homenagem à sua amada. O gênero predominante é a poesia lírica e o poema épico. O romantismo chega no século XIX, com forte influência das ideias de liberdade e nacionalismo. O contexto é a independência política do Brasil e a busca por identidade cultural. O romantismo se caracteriza pelo subjetivismo, pelo nacionalismo, pela idealização da mulher e da natureza, pelo culto à liberdade e à emoção. Entre os principais autores, destacam-se Gonçalves de Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades, Álvares de Azevedo, com Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna, e Castro Alves, com Os Escravos e o Navio Negreiro, marcado pelo abolicionismo. O gênero predominante é a poesia lírica, o romance histórico e o romance regionalista. O realismo chega no final do século XIX, com influência das ideias positivistas e científicas. O contexto é o abolicionismo e a abolição da escravatura. O realismo se caracteriza pelo objetivismo, pela análise crítica da sociedade, pela descrição minuciosa e pela linguagem precisa. Entre os principais autores, destaca-se Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e Esaú e Jacó, marcado pelo realismo psicológico e pela ironia. Aloísio Azevedo, com O Mulato e o Cortiço, marcado pelo naturalismo. E Raul Pompeia, com O Ateneu, marcado pelo realismo psicológico e pela crítica social. O gênero predominante é o romance e o conto. O naturalismo é uma vertente do realismo, com influência das teorias científicas de Darwin e Taine. O contexto é a luta pela abolição e a busca por soluções sociais. O naturalismo se caracteriza pelo determinismo, pela análise científica da sociedade, pela descrição minuciosa e pela linguagem direta. Entre os principais autores, destaca-se Aloísio Azevedo, com O Cortiço, marcado pelo determinismo e pela crítica social. E Adolfo Caminha, com Bom Crioulo, marcado pelo determinismo e pela crítica social. O impressionismo chega no final do século XIX, com influência das ideias artísticas do movimento homônimo. O contexto é a modernização e a busca por novas formas de expressão. O impressionismo se caracteriza pela subjetividade,
pela impressão sensorial, pela linguagem sugestiva e pela análise psicológica. Entre os principais autores, destaca-se Machado de Assis, com Memorial de Aires, marcado pelo impressionismo e pela análise psicológica. E também Raul Pompeia, com o Ateneu, marcado pelo impressionismo e pela crítica social. O gênero predominante é o romance e o conto. O parnasianismo chega no final do século XIX, com influência das ideias estéticas do movimento homônimo. O contexto é a busca por perfeição formal e pela objetividade artística. O parnasianismo se caracteriza pela objetividade, pela perfeição formal, pela linguagem precisa e pela análise minuciosa. Entre os principais autores, destaca-se Olavo Bilac, com líricas e poesias, marcado pelo parnasianismo e pela objetividade. E também Alberto de Oliveira, com motivos odisseicos, marcado pelo parnasianismo e pela objetividade. O gênero predominante é a poesia lírica. O simbolismo chega no final do século XIX, com influência das ideias artísticas do movimento homônimo. O contexto é a busca por novas formas de expressão e pela subjetividade artística. O simbolismo se caracteriza pela subjetividade, pela sugestividade, pela linguagem metafórica e pela análise psicológica. Entre os principais autores, destaca-se Cruz e Souza, com broquéis e faróis, marcado pelo simbolismo e pela subjetividade. E também Alfonso de Guimarães, com Lira dos 20 anos, marcado pelo simbolismo e pela subjetividade. O gênero predominante é a poesia lírica. O pré-modernismo chega no início do século XX, com influência das ideias artísticas do movimento homônimo. O contexto é a busca por novas formas de expressão e pela ruptura com o passado. O pré-modernismo se caracteriza pela subjetividade, pela inovação formal, pela linguagem sugestiva e pela análise psicológica. Entre os principais autores, destaca-se Augusto dos Anjos, com Eu e Outras Poesias, marcado pelo pré-modernismo e pela subjetividade. E também Euclides da Cunha, com Os Sertões, marcado pelo pré-modernismo e pela análise social. O gênero predominante é a poesia lírica e o ensaio. O modernismo chega no início do século XX, com influência das ideias artísticas do movimento homônimo. O contexto é a Semana de Arte Moderna de 1922 e a busca por identidade cultural brasileira. O modernismo se caracteriza pela ruptura com o passado, pela subjetividade, pela inovação formal, pela linguagem sugestiva e pela análise psicológica. Entre os principais autores, destaca-se Mário de Andrade, com Macunaíma, marcado pelo modernismo e pela subjetividade. E também Oswald de Andrade, com Manifesto Antropófago, marcado pelo modernismo e pela ruptura com o passado. O gênero predominante é o romance e o ensaio. Fechando, na prova da SA, é importante conhecer não só as características e os autores, mas também o contexto histórico de cada movimento, porque muitas questões cobram a relação entre literatura e contexto. Além disso, é fundamental dominar os gêneros predominantes, os temas recorrentes e as marcas estilísticas de cada período. Se você treinar e identificar o movimento a partir de um trecho, você ganha muitos pontos em literatura brasileira.